Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o seguinte, cara: a farsa da Liga Saudita. Tenho que falar sobre a Arábia Saudita, eu vou falar dela, um pouco sobre o futebol, sobre o que tá acontecendo. Quero explicar com vocês também, botando a minha visão pra frente, mas eu quero falar sobre a farsa, a grande mentira da Liga Saudita. E pra gente começar tudo isso, primeiro se inscreve no canal, deixa seu like que a gente vai debater um pouquinho sobre a Liga Saudita hoje, fechou? Pra quem não me conhece e pra quem está chegando agora no canal, esse canal aqui é focado em você se tornar um cara mais inteligente. Aqui vai ter política, aqui vai ter filosofia, aqui vai ter diversos assuntos, geopolítica, para você ficar mais inteligente, conseguir internalizar cada vez mais, beleza? E eu também gosto de futebol. Por mais que eu não fale muito de futebol aqui no canal com vocês, eu sou um grande apreciador de futebol, tá? Eu não sou um cara que critica futebol, eu não sou um cara que é hater, pelo contrário, eu torço para times de futebol, normalmente, acompanho o futebol, mas eu tenho aqui para falar com vocês sobre essa estratégia da Arábia Saudita e que, vai ter estratégia. Vamos lá. Bom, primeiramente, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que a Arábia Saudita é um país opressor, tá? Eu não digo que talvez um país ditatorial, mas um país que persegue outros, persegue minorias. Como assim minorias? Ele vai perseguir mulheres, ele persegue cristãos, ele persegue todo mundo que é contra eles, todo mundo que vai contra a cultura deles. Eles vivem perseguindo, tá? E a gente vai casar com o quê? Lá é a segunda ou a terceira maior reserva de petróleo, a Arábia Saudita, se eu não me engano. A Arábia Saudita, ela tem muita exportação de petróleo, muito. E assim, a Arábia Saudita estava com a imagem manchada. E se você parar para olhar no retrospecto recente, a gente vai ver que na FIFA, a Arábia Saudita está disputando para sediar mais uma Copa do Mundo, né? Para sediar outra Copa, né? Teve a Copa do Catar, ali perto da Arábia, né? E vai ter agora, eles estão disputando vaga para ver se eles conseguem acesso, né, para outra Copa do Mundo. E aí a gente se pergunta por quê, né? Sendo que é um país tão opressor, um país que persegue pessoas LGBTs, que persegue todo tipo de coisa que vai contra a crença deles. E quando ele fala perseguir, não é só perseguir, eles também matam pessoas que vai contra a ideia deles, que vai contra eles. E por que do nada teve esse boom de jogadores indo para a Liga Saudita, de marcas querendo patrocinar times sauditas, como Al Hilal, Al Ittihad, Al Shabar, entendeu? E a FIFA também fazendo o diferencial, né, querendo dar acesso à Arábia a sediar jogos de seleções importantíssimas. A gente vê jogos do Barcelona, por exemplo, Barcelona e Real Madrid, final de Copa del Rey, passou onde? Arábia Saudita. Então a gente vê o crescimento da Arábia no futebol. E isso não vem por acaso, tá? Isso vai vir, por que isso vai vir? O crescimento do futebol com a Arábia Saudita, ele vai vir como um sistema de tentar fugir e tentar esconder, abafar todos esses crimes, todas essas coisas ruins que eles fizeram. Não é novo, isso já foi feito antes, pela China. Quem lembra? Os times chineses cada vez mais com mais dinheiro, contratando craques como Paulinho e jogadores nesse estilo, tudo indo para a Arábia Saudita. O Oscar também foi para a Arábia Saudita. E assim, por que eles fizeram isso no caso da China? Obviamente para esconder o comunismo, obviamente para esconder o sistema social ditatorial, né? Porque economicamente a China, ela é um livre mercado, né? Mas voltando para a Arábia Saudita, a Arábia Saudita começou a pegar petróleo, que eles têm reserva de petróleo, e botar petróleo nos grandes times da Arábia Saudita, como Al Nassr, que contratou o Cristiano Ronaldo, Al Hilal, que contratou o Neymar, deu errado, mas meio que não saiu como nada, porque foi tanto dinheiro que o Neymar ficou mais rico e o Al Hilal não perdeu capital. Então assim, é bizarro. A gente vê o Al Ittihad contratando o Benzema, o Al Shabar que contratou o Firmino, se não me falha a memória, e vai ter alguns outros times também que foram injetados dinheiro. Além disso, a gente vê direito de transmissão de imagem. A gente vai ver esses jogos da Arábia Saudita que antes eram desconhecidos e que ninguém ligava. Ninguém ligava mesmo para esses jogos. Hoje eles passam no YouTube TV aberta, né? Hoje eles passam no YouTube. Se você tem uma televisão smart, se você tem um celular que roda o YouTube, pronto, você já consegue acessar os jogos da Arábia Saudita para ver se o Cristiano Ronaldo joga bola. E assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Mas antes eu quero falar, antes de falar do lado bom e do lado ruim disso, eu quero conversar com você sobre essa estratégia. Porque, querendo ou não, é uma estratégia. E tirando o moralismo
da régua, né, dessa perseguição, de tudo que tá acontecendo, a gente tem que falar que essa jogada de marketing e essa jogada estratégica da Arábia tá dando certo. Por quê? Eles conseguiram influenciar o mundo todo a sediar jogos lá. Eles estão conseguindo convencer a FIFA, tá, a sediar jogos de futebol lá. Eles estão conseguindo chamar a atenção de grandes jogadores do futebol nível europeu, tá, a jogar na Arábia. Eles conseguem mandar propostas que nenhum time europeu de ponta estão conseguindo. E não, calma lá. Essas grandes propostas, elas não surgem porque os times europeus são pobres e os times da Arábia são mais ricos. Não, não, não. Isso acontece por quê? Porque é um plano. É um plano dos times da Arábia Saudita, na verdade o governo, não é nem os times, é o governo que injeta dinheiro nos times. O governo que é cada vez mais craques para a Arábia Saudita. Então quanto mais dinheiro eles injetarem, olha, melhor. Por quê? Porque isso vai esconder e vai abafar tudo que eles fizeram antes, tá? Claro, para quem estuda, para quem corre atrás, para quem sempre tá analisando o que tá acontecendo, nunca vai esquecer, vai sempre saber que a Arábia Saudita persegue determinado grupo e que persegue determinadas pessoas. Essa estratégia do futebol é nada mais nada menos que uma estratégia que a China já fez, é uma estratégia que outros continentes também já fizeram. E não é um crescimento natural como a Liga Brasileira de Futebol, o Brasileirão Série A. O Brasileirão Série A é um crescimento totalmente devagar, é um crescimento mais humanizado, vamos dizer assim. É um crescimento normal, né? Se a gente for pegar o Brasileirão de 2013 e o Brasileirão de 2026, hoje a gente de 26 é muito mais competitivo, tem muito mais futebol, tem muito mais craques, tem muito mais times de ponta, times que ganharam relevância no continente, como o Flamengo ganhou muito mais relevância do que tinha na época. A gente pode ver o Palmeiras, que também tem muito mais relevância do que tinha na época, né? Times de fora do Brasil, como times da Argentina, como River Plate, Boca Juniors, Racing, esses times perderam relevância. Isso é o crescimento e a mudança do futebol devagar e repentina. A Arábia Saudita não. A Arábia Saudita só teve um estralo e tudo aconteceu, simplesmente tudo aconteceu. E assim, como eu tinha falado antes, pura estratégia, inteligente, talvez, só tem que ter a questão da estrutura, porque a China tentou fazer a mesma coisa, não sustentou e quebrou. Hoje você não ouve falar mais de nenhum time chinês, você não vê nem ninguém jogando na China, a não ser o Roger Guedes, que falou que era o sonho dele jogar na China, mas enfim, acho que era na China, os times são tão desconhecidos que eu nem me procuro saber. Voltando a falar da Arábia Saudita, aí como eu tinha falado com vocês, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom de tudo isso é que a gente, que é cidadão normal, que tá vivendo nossa vida, a gente tem um fácil acesso a conseguir jogos de grandes jogadores famosos, como Cristiano Ronaldo, João Cancelo, João Félix, o Talisca tava por lá, o Gundogan tava por lá também, depois que saiu do Barcelona, se eu não me engano. A gente vê grandes jogadores de ponta, Kanté, né? A gente consegue assistir esses caras jogar na nossa palma da nossa mão, pelo celular. A gente consegue também ver esses caras jogar pela televisão. Isso é um ponto legal. A gente consegue simplesmente ligar a TV e assistir o jogo. Mas também cria algo ruim quanto pro marketing, porque você fazer as pessoas assistirem os jogos não por causa do time, sim por causa do jogador, é uma sentença de morte, porque o jogador se aposenta, o jogador ele sai do time, o jogador ele briga, o jogador ele some, e quando ele sumir, e aí? Né? O que acontece? Simplesmente a audiência da liga cai, entendeu? É exatamente isso. E isso é importante. Mas, voltando pro lado ruim, a gente pode ver também esse sistema de abafar, né? Abafar tudo que a Arábia Saudita já fez, né? Esse sistema, essas perseguições, essas indícios de guerra, e tudo isso está sendo abafado pelo futebol. E querendo ou não, essa culpa ela vai inteiramente pro governo saudita, né? Um governo que persegue pessoas e que está tentando apaziguar isso desde tem alguns anos já, segurando com o futebol, usando o futebol como marketing de escadinha. E assim, isso não é novo, isso não é de hoje, isso está acontecendo tem um tempo, vem dando certo. E isso não é culpa das marcas nem das redes de hoje em dia, porque as marcas visam seu próprio lucro, então os canais que transmitem os jogos da Arábia estão visando o seu próprio lucro e sabem que o Cristiano Ronaldo dá muita visibilidade, então é óbvio que eles vão transmitir o jogo do Cristiano Ronaldo. Eles não vão ficar sem o direito de transmissão, eles vão assinar o direito de transmissão. E a gente vai ter também pessoas falando da Liga Saudita, óbvio que eles vão falar da Liga Saudita, tá dando audiência, tá dando transmissão para eles, para a visibilidade deles, para o cachê deles, e é normal. Infelizmente a vida ela funciona dessa forma.
mas é realmente o que eu queria tratar com vocês aqui. E como conclusão final, olha, fiquem espertos, assistem o que vocês quiserem assistir. Quer assistir o jogo da Arábia Saudita? Assiste o jogo da Arábia Saudita por causa do Cristiano Ronaldo. Eu, grande apreciador de futebol, gosto do Cristiano, não vou mentir, já assisti alguns jogos dele sim na Arábia, mas é bom a gente saber o que aconteceu e por que tá acontecendo tudo isso, né? É simplesmente... É nojento no nível grande, porque esse sistema de você tentar abafar com outra coisa é como se você estivesse jogando para debaixo do tapete, mas também pra gente que não tem muitas condições de pagar uma TV paga ou alguma coisa assim, a gente consegue ver jogos da Arábia simplesmente pelo YouTube. Isso é muito prazeroso. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje foi só falando um pouquinho sobre a Liga Saudita. E comenta se você quer mais vídeos de eu falando sobre futebol nesse sistema mais político virado pro futebol, misturando um pouco dos dois. É isso, valeu e fui!